Meus amigos, vamos para a aula número 5, tá? Só que antes de voltar para a tabela, que a gente vai fazer a laje 2, eu vou demonstrar um negócio aqui que eu comentei a respeito desse valor aqui, né? Eu vou demonstrar para vocês da onde eu tirei, né? Para terem uma ideia. Aqui tem todo um cálculo, ó. Ele pega deixa eu só pegar aqui, desculpa, aqui embaixo, ó, tá vendo? Ele vai fazer todo um cálculo aqui certinho, referente à altura, largura e o elemento, e ele vai trazer isso aqui. Mas eu vou ir na NBR aqui, essa daqui já é atualizada, 2019, mas só para vocês terem uma ideia de dimensão, tá bom? Ó, eu estou considerando para o tijolo de 12,5 por 25, até mais ou menos ali 7,5, 7 centímetros e meio de altura, que é o ideal para trabalhar, assim como o de 15 por 30 até 8 centímetros, que é o que eu já vi bastante no mercado, normalmente é 7 centímetros, 7,5 também, né? Então, para vocês terem uma ideia de como atende. Então, aqui na norma, ó, a mesma norma aqui, só que essa aqui é a tabela 1, tá vendo? Peso específico aparente dos materiais de construção. O que acontece? Essa daqui é a mais nova, então vou demonstrar nela. Eu fiz na antiga, mas só para vocês terem uma ideia. Ó, ele tem aqui o 2, item 2 aqui, blocos artificiais e pisos. Ó. Bloco de concreto vazado, função estrutural, classe A e B. Ó, tá vendo? E aí a norma. Só para vocês terem uma ideia, ó, o bloco de concreto vazado, ele está considerando, tá vendo? Ó, 14 kN por metro cúbico. No nosso tijolo de 12,5, a gente está considerando 20 quilonewtons. E assim, você pensa o seguinte, quem já teve a oportunidade de pegar um tijolo estrutural, pode ser o de 14 ali mesmo, 14, 19, 14, 19, 29, se eu não me engano, e, e pegar um tijolo ecológico. Então a diferença, tá vendo? É muito grande. A gente está falando aqui, eu acho que de 14 vai dar 6, acho que mais ou menos uns 60 kg por metro ou 600 kg por metro, mais ou menos, comparado a um do outro, né? Então é muita coisa mesmo, né? Então a gente está com uma margem de segurança muito alta. E isso para o de 12,5. Se a gente for para o de 15 aqui, é mais ainda. Então, para vocês terem uma ideia de onde vêm os elementos. Que literalmente nessa daqui já não está apresentando. Mas eu tinha pegado de uns elementos aqui, acho que foi até esse aqui, bloco de sílio calcário, que é de 20 por de 12,5, que era o maior que tinha na norma lá, e o de 22. Né? Tem um de 23 aqui, porcelanato, mas eu acho que seria muito preciosismo colocar esse valor. 22 está atendendo bastante. Se no futuro qualquer tiver um tijolo maior, ou se na sua região você trabalha com tijolo com uma altura maior, você pode estar vendo o cálculo ali também e vendo a quantidade que dá por metro quadrado, faz um pequeno cálculo para ver se chega. Tá? Depois dessa informação, vamos seguir. Deixa eu só ver se está gravando. Ok. Então vamos lá, a gente vai aqui para a nossa laje L2. Então a nossa laje L2, vou colocar aqui no desenho. Então quem é a nossa L2? Aqui, literalmente, nossa parede principal, né? Essas duas aqui, e nossa parede secundária. Aqui ela, no caso dela, ela não tem platibanda, mas ela é a torre, né? Então essa torre, que nem eu falei, tem 2 metros de altura. Então aqui, ó, 2 metros de altura. Então a gente vai vir aqui e alterar esse valor aqui para 2 metros de altura. Então, 2, a unidade sempre vai estar do lado aqui do acompanhando, 12,5 por 25, né? Então, eu tenho 5 kN por metro. Ele já pegou aqui, já transportou para cá, né? Que ele vai fazer a somatória em todas as lajes, né? Então, nessa aqui a gente já captou a laje 1, então não é necessário pegar esses valores. A gente vai fazer a L2 agora, certo? Então, a gente vai lá na L2. Então, a L2 tem aqui os valores, ó. A gente tem aqui essa aqui que é a nossa principal, que possui 2,39. Então vamos lá. A gente vem aqui na L2, na nossa viga principal, ó, viga principal, 2,39. Deixa eu só um segundo aqui para me ligar o cronômetro aqui. Ok. 2,39. E já vou pegar a minha secundária aqui, ó, que tem 1,26. Como ela é um quadradinho aqui, um retângulo, na verdade, né? Não vai acontecer aquela mesma coisa que aconteceu aqui. Vai ser até mais fácil para as duas lajes aqui. E o outro lado é 1,26. 1,26. Como eu falei que é a torre da caixa de água, o que acontece? Então, ou seja, em teoria ela tem platibanda em todos os lados, né? Na verdade não é a platibanda, seria a torre, então ela tem parede em todos os lados, que é o que a gente vai considerar. Então, se a gente vai considerar a parede em todos os lados, a gente vai pegar esta linha aqui, ó. Tá vendo? Essa linha. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, ó, pegar aqui 8,96 mais 5 aqui, ó, tá vendo? Mais 5. Então dá 13,96. Só para vocês terem uma ideia que está somando nas duas paredes.
tá bom? Então, na nossa principal tem 13,96. Então, a gente volta aqui na nossa laje, vamos aqui. Então, do lado de cá tem 13,96. Aqui, interessante que eu esqueci um valor aqui, ó, do outro lado da laje que descansa aqui, ó. Depois a gente volta lá e faz esse valor, pode ficar tranquilo. E aqui do lado de cá a gente vai ter a mesma coisa, 13,96. Deixa eu girar esse camarada aqui para ver se facilita um pouco para a gente visualizar. Pronto, acho que ficou melhor. Então aqui, ó, apagar isso aqui. Aí eu vou colocar para cá que é a cópia. Ok, certinho. Porque o que acontece? Depois a gente vai precisar desse elemento aqui, que a gente vai somar esse peso com esse peso, que vai estar nessa parede, né? Então, beleza, a gente já fez a viga principal aqui, a gente vai fazer as duas secundárias agora, que é esse valor aqui, ó, 10 e 10. Então, 10 e 10. Então, aqui tem 10,10. Às vezes, vou ser sincero para você, às vezes quando é um valor muito baixo assim, eu acabo ignorando, só pegando o principal. Se, por exemplo, fosse a partir de 2, 3, eu pegaria esse valor, mas ou aumenta logo para 11 para trabalhar, né? Que tá vendo, ó, que nem aqui, ó, 13,96. É muito mais fácil a gente trabalhar com 14. Eu vou manter ele aqui para depois não correr o risco, ficar fácil no futuro entender de onde vem a informação. Então a gente tem esse camarada aqui, ok, né? Que é esses dois valores. E a gente vai ter um secundário aqui, que também acabei esquecendo, dessa laje aqui, esse trecho, que é da laje 1 ainda. A gente vai fazer detalhado por detalhado para ficar fácil para compreensão. Mas normalmente eu pego assim o maior valor e transformo aqui e faço a somatória. É muito mais rápido, muito mais dinâmico. Então, recordando, fizemos essa laje aqui. Eu só vou vir aqui na primeira laje, só para a gente colocar os valores ali. Então, 0,70 que é a nossa platibanda, né, o 10,98. Eu só quero esses dois trechos, que é esse pedaço aqui, vamos ver se eu tenho a metragem dele aqui. Ele está com 2,39. Então, recordando aqui, ele vai descansar aqui, ó. Então, aqui é a viga principal. Então, 2,39. Então, 2,39 na viga principal. Como aqui tem a torre da caixa de água, mas eu já estou considerando nesse lado aqui. Então, não preciso considerar desse lado aqui. Então, é sem platibanda. Então, ele tem 12,13. Então, eu venho aqui. 12,13. Tá bom? Então, esse valor. Vou rotacionar ele para facilitar para a gente. Espera aí. A visualização, deixa eu ligar o orto aqui. Então, só para somar. Então, a gente vai somar esses dois valores aqui. Né? E eu vou pegar esse trecho aqui também, que é a secundária, né? Tendo em vista que as treliças estão. Cadê as treliças? Ó, elas estão nesse sentido, a gente vai pegar essa parede aqui, então ela é uma secundária ali. Então a gente vai pegar um peso secundário, que literalmente, voltando no desenho aqui, ele tem esse mesmo tamanho aqui, 1,26 na secundária. Então a gente vem aqui na laje 1, 1,26. Então ele tem esse valor aqui de 6,69. Desculpa, 6,90. Então vou vir aqui, colocar aqui 6,90. Ok, agora sim, perfeito. Aí esse valor, ali em cima é outro trecho, certinho. Então, deixa eu voltar aqui, voltar o valor de 2 metros aqui da torre da caixa de água, né, só para a gente recordar aqui, né, deixa eu colocar até aqui, 13,96, tá aqui, ó, 13,96, 13,96 e 10 e 10, que tá aqui, 10 e 10. Aí agora a gente vem para a laje L3, aqui ó, laje L3, tendo em vista que ela também apoia aqui, o apoio dela é nessa e nessa. Aqui tem um ponto interessante, literalmente, o que acontece? Quando você coloca uma laje, ela sempre vai ser, sempre não, né? Literalmente, se você coloca ela no menor sentido, ela é mais econômica, né? Então a gente tem um vão de 3 metros e 14 e o outro vão de 2,89. Eu poderia estar girando essa laje aqui, tá? Eu acho que eu até fiz isso de proposital, eu acho que eu fiz isso mesmo, para poder mexer durante o curso. Que é o que? Tá vendo? Aqui é o vão menor. Então, o que acontece? Você tem a possibilidade de colocar no sentido inverso, porque não tem nada que inibe você mudar a laje no sentido. Assim, ela no menor sentido, ela é mais econômica, tá bom? Acaba sendo mais econômica a laje. Mas nada pode impedir você de alterar
a direção da laje. Então você pode vir aqui, ó, você é o projetista, e fazer a alteração da laje, né? Agora só recordando aqui, um adendo, eu lembrei porque eu coloquei ela nesse sentido. Antes eu tinha colocado ela no sentido menor, né? Então, ó, vamos ver na prática aqui. Então antes eu tinha colocado ela nesse sentido. E eu alterei o sentido por quê? Porque eu tenho uma janela. A gente está falando dessa laje aqui, ó. Eu vou ter uma abertura aqui. Então isso facilita até para vocês estarem nesse pensamento, né? Aqui não deu para a gente alterar muito aqui, que tem uma porta grande aqui e uma janela. Então literalmente saiu elas por elas, né? Então o que acontece? Aqui tem uma janela. Então eu alterei o lado contrário. Por quê? Quando você está calculando laje, principalmente essas que é unidirecional, o que acontece? Você tem o peso da laje, 50% do peso vai vir para cá, 50% do peso vai vir para cá, e para esses lados aqui vão vir 30% de peso, né? Então, o que acontece? Você alivia. Então, por exemplo, se você tiver uma janela muito grande aqui, o vão também não foi extremamente exagerado, você pode colocar a laje no sentido do vão maior, a fim de facilitar também lá no projeto e aliviar a carga, né? Porque eu já peguei, eu acho que se eu não falha a memória, eu devo ter vão de 4 metros, 5 metros, né, para ser feito com tijolo. Então, você vai fazendo essas artimanhas assim e acaba que facilita bastante, né? Então, com o tempo você vai pegando esse feeling, né? Não adianta cobrar agora, com o tempo você vai acabar pegando esse feeling e vai começar a compreender isso. Mas fica a dica aqui, extremamente válida, né? E também uma dica interessante, porque assim, se você está com a laje apoiada nesse sentido, vamos supor que eu tenho uma abertura muito grande. Isso aqui é a anotação de aula, hein? Pode de vida, de aula não, de vida, hein? Então, por exemplo, se eu tenho uma abertura aqui, o que eu posso fazer? Se é uma abertura muito grande e a laje está nesse sentido, depois eu posso grampear colocando ferros na abertura da janela e colocar nesse sentido aqui. Então imagina, se eu tenho uma abertura muito grande, eu posso pegar e fazer isso aqui, ó. Aí vem o grout e transformar o grout, criar como se fosse um estribo, e eu coloco ela no sentido contrário da laje. Então eu estou fazendo um travamento. Você entendeu? Então minha laje vai ficar suspensa. Então essa vigota aqui, ela vai estar no sentido contrário, ela vai estar captando esse peso. Aí o que, que você pode fazer a fim de inibir? Você pode pegar essa a última aqui e reforçar ela. Você faz um reforço nessa treliça aqui para ela receber essa carga. Então você vai pegar aqui, ó, e transportou aqui, por exemplo, se vamos colocar um grout sim, um grout não, você entendeu? Aí vem aqui, ó, você coloca uns ferros aqui, ó, e você ergueu o peso para sua laje. Aí você vem e transforma essa bigota aqui, reforça ela mais um pouco, ou até mesmo as duas aqui, você pode prolongar um pouco mais o grout aqui, que são barras finas, né? E então você consegue ganhar se o vão é muito grande aqui, já é uma alternativa, tá bom? Então vamos voltar aqui para nossa L3, que para não ficar muito longa a aula. Então a nossa L3, voltar aqui na planilha, nossa L3, vou voltar para a platibanda de 70 centímetros, porque ela é essa laje aqui, então ela tem platibanda aqui e aqui, em 3 lugares, aqui não vai ter. Qualquer coisa eu posso considerar se eu ver que a carga não é muito alta, mas acho que não vale a pena porque a gente já tem a da torre aqui. Então vamos lá para ficar mais refinado o cálculo. Mas assim, é preciosismo, não vou mentir para vocês, porque em obras de pequeno porte como essa aqui, e obras térrea, necessariamente, é que nem eu falei, eu pegaria uma carga maior aqui, né, faria todo o levantamento, uma carga maior e definiria para todas as paredes, a fim de facilitar os cálculos. Então a nossa L3, vamos lá, já peguei todas as cargas aqui, deixa eu voltar aqui, platibanda de 70, ok, L3. Então a nossa L3 já tem aqui, já tem a área dela, só vou recordar aqui, voltar, só por caso surgiu dúvida, ó, 9,5, 9,5 e aquele peso que a gente fez no MatCAD. Aí a gente vai pegar as dimensões dela, que é a viga principal. Cadê a nossa viga principal? Essa aqui, ela tem 2,89. Então nossa viga principal aqui, 2,89. Nossa viga secundária possui 3,14. Então 3,14, ok? Tá os valores, então na principal 7,53 com a platibanda, então a gente vai vir aqui 7,53 porque esse trecho tem platibanda, ok? Deixar ele aqui certinho. Aqui não tem platibanda, então a gente vai pegar o valor de cima, que é o 5,78. 5,78, ok. Deixar aqui, depois eu giro ele para facilitar a visualização.
E a gente agora vai para a nossa secundária. Então a nossa secundária com a platibanda 3,35. Então esse lado a gente sabe que tem platibanda 3,35. E esse outro lado a gente sabe que tem platibanda também, que continua os 3,35. Então 3,35. Então, ou seja, literalmente a gente já fez a captação das cargas de todas as lajes nas paredes, né? Então, dessa forma a gente já literalmente fez acredito com 60%, né, do processo, tá? Vocês viram que é muito rápido, literalmente só foi desenho. O cálculo mais complicado que a gente fez foi a somatória da caixa de água, mas literalmente o que acontece na caixa de água é só pegar a litragem da caixa de água e dividir por 100. Você vai ter quilonewton, aí soma lá na própria tabela aqui, né? Voltando aqui para vocês recordar, né? Peguei aqui, dividi por 100, né? E aqui a mesma coisa do telhado, porque naquele caso possuía um telhado naquela parte de cima, né, da caixa de água, lembrando aqui na torre tinha esse trecho desse telhado, então eu considerei. Mas todo esse outro telhado aqui, a gente não precisa calcular ele, por quê? Porque ele já está sendo considerado nesse valor aqui, ó. Tá vendo? Ele já está sendo considerado aqui, ele está fazendo todas as somatórias. A gente pegou aquele valor, por quê? Porque era um valor aqui em cima, né? Era um telhado que está deslocado desse aqui. Então, por isso que foi pegado aquele valor, que só precisava desse trecho de 3 metros. Então, beleza, quanto a isso. Né, eu acho que essa foi a parte mais difícil do cálculo. Aí agora a gente está com todas as informações e literalmente 60% do caminho andado já, né? Eu vou trazer um adendo também aqui, nota, né, a fim de facilitar, isso aqui possivelmente depois, talvez a gente está pensando aí, dependendo de como for o curso, a procura também, a gente fazer mais avançado, tá bom? Alguns módulos avançados. Então, a fim de também facilitar, imaginando que aqui não fosse um telhado, desculpa, não fosse uma laje, fosse um telhado. O que você facilitaria no modo caixote? Você entenderia como se fosse uma laje. Então entenda como se fosse uma laje toda, você vai fazer a composição do peso lá e vai distribuir na parede do mesmo jeito, né? A fim de facilitar muito a sua vida. Se transforma desse jeito, nossa, vai ser muito prático. É bem provável que talvez no módulo avançado a gente faça para o telhado, né? Então dá para fazer pontual nas tesouras, que chega os pontos na tesoura, que a gente vai, literalmente aqui a gente vai fazer o pergolado, vai ter um valor aqui, né? E o telhado seria a mesma coisa, só que assim, o telhado para fazer cargas pontuais é mais complexo, né? Que você tem que montar. Então, literalmente, quando eu pego como se fosse uma laje. Coloco uma laje H12, que a laje vai pesar mais que o telhado, né? Então, ela vai pesar mais que o telhado. Aí começa a trabalhar como se fosse uma laje, você entendeu? E apenas onde vai as treliças lá, aí faz um reforço, porque lembre-se, né? Ele é autoportante, né? As paredes. Então, a fim de facilitar. Então, essa aula eu vou terminar por aqui. A próxima eu vou verificar se eu vou fazer, já vou fazer aqui o pergolado para a gente ter a carga que vai vir do lado de cá também distribuído nessa viga, ou se eu vou fazer do andamento e depois a gente faz a carga no final, né? Porque aqui é tudo composição, mas eu acho que eu vou fazer o pergolado, tá bom? Até a próxima aula, pessoal.